Gente, tudo bem com vocês? Então, eu tava aqui lendo sobre talentos, e daí eu parei e eu me fiz uma simples pergunta. Será que eu tenho um talento? E nessa tarde eu quero te fazer a mesma pergunta. Será que você tem um talento? E sim, o Espírito Santo ele me levou lá em Mateus, capítulo 25, 14 em diante, vai nos falar sobre uma parábola bem conhecida, creio que muitos aqui conhecem e já ouviram falar. Mas essa simples parábola, ela vai nos falar sobre talentos. E ali, o patrão, ele simplesmente sai e ele distribui a cada servo seu alguns talentos. Para uns ele dá bastante talentos, para outros ele dá alguns talentos, e para um deles ele só dá somente um talento. O que nós podemos ver, e que essa palavra nos deixa bem claro, é que o patrão ele conhecia cada servo seu. O patrão ele sabia o que cada servo seu era capaz de fazer. Então simplesmente ele vai lá e distribui a cada um, porque se ele não conhecesse os seus servos, ele não daria os talentos conforme ele deu para cada um deles. Mas conhecendo o potencial de cada um deles, ele confiou diferentes talentos a cada um deles. Pois ele sabia quem era mais empreendedor, talvez. Ele sabia quem era mais ágil, mas ele também sabia quem era mais preguiçoso. Ele sabia quem era mais acumulador. Ele sabia quem era mais resmungão, talvez. E assim é na minha e na tua vida. O Senhor, ele tá falando que ele te conhece. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe o talento que ele tem pra tua vida. Talvez você pare e fala, Júlia, mas eu tenho um talento? E eu te respondo, sim, você tem um talento. Mas talvez você tenha sido como aquele servo que recebeu somente um talento. Ficou com medo e simplesmente foi ali, ó, e escondeu, enterrou o seu talento. Ei, o Senhor tá falando, chega de querer enterrar o talento que eu te dei. Chega de querer ficar com essa timidez. Chega de querer ficar ali, ó, enterrando o talento que eu te dei. Se eu te dei, é porque eu sei que você é capaz. Eu sei do que você é capaz. O Senhor, ele te conhece. Se o Senhor, ele tem um chamado na tua vida, é porque ele sabe que ele é fiel para fazer cumprir. Mas basta eu e você dar o primeiro passo. Basta eu e você desengavetar os nossos talentos. Desengavetar o nosso chamado. Para de querer enterrar. O Senhor tá falando, ei, nessa tarde, exerce o teu talento. Tá na hora de você dar frutos para o Espírito Santo. Seja lá louvar, seja lá pregar, seja lá trazer uma palavra, uma simples palavra. O Espírito Santo tá falando, ei, chega de querer enterrar o talento que eu te dei. Se eu te dei o talento, é porque eu sei que você é capaz de exercer ele. Então o Espírito Santo tá falando nessa tarde, você tem um talento, você tem um chamado. E eu não escolho aqueles que são capacitados, não, eu capacito os escolhidos. E se o Espírito Santo te enviou esse vídeo por algum lugar aí, meu Deus, é porque ele tem um chamado contigo, é porque ele tem um talento para te dar. Então faça como os outros. Se recebeu poucos, vai lá e multiplica. Se recebeu muitos, vai lá e multiplica mesmo assim. Não faça como aquele que simplesmente ficou com medo do seu patrão voltar e ele não tem nada para oferecer. Ei, daqui a pouco Jesus ele volta aí e você não fez nada para ele. Então tá na hora, ó, de desengavetar, tá na hora de desenterrar o talento que o Senhor te deu. Você é valioso, você é valiosa. E o Espírito Santo tem talentos para te dar. Então tá na hora de você se levantar e começar a fazer para Jesus. Amém?